Obrigada. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite da Paty, né? É um prazer estar aqui. O que a Paty não falou é que ela foi minha aluna no Mackenzie, né? Ela também é mackenzista e ela foi minha aluna de iniciação científica. E a gente você já mexeu um pouquinho, né, com esses programas que eu vou falar aqui hoje. Bom, gente, então o que eu vou falar, eu preparei a palestra para alunos, né, para os alunos de graduação, tá? E basicamente, então, como que é que se pode estudar uma ferramenta que eu desenvolvi já faz vários anos, para estudar atividade estelar usando os trânsitos planetários. Deixa eu ver, acho que esse aqui. Ok, gente, então, basicamente, o que é que eu vou falar, né? Uma estrela aqui com alguns planetas, né, ao seu redor, e planetas que transitam em frente à estrela, ou seja, nós estamos vendo a órbita da estrela de perfil. Eu vou mostrar para vocês como que através de simulações, né, e aplicações de modelo eu consigo estudar as manchas, né, na superfície dessa estrela, como que é a rotação dessa estrela, se ela possui rotação diferencial e se existe um ciclo magnético, assim como tem no Sol. E vocês vão ver, o meu doutorado foi em física solar, então como o meu background todo é em física solar, então vocês vão ver que eu uso bastante o Sol, não só para comparação, mas também como um primeiro modelo. Tá? Então, por exemplo, aqui no Sol, quando vocês virem essas carinhas aqui, são os meus alunos, o que cada um está fazendo. Esse é o Eduardo, aluno de mestrado, e ele está justamente estudando as manchas solares. Está tentando ver, né? Está tentando não, existe, né? Determinar qual que é a relação entre o raio ou área da mancha, o seu campo magnético, a intensidade e temperatura. Porque, obviamente, no Sol, a estrela mais próxima está aqui do lado, né? A gente consegue medir tudo isso diretamente, né? Campos magnéticos, através de magnetogramas, enfim. E também o tempo de vida. Tempo de vida eu não vai dar tempo de falar aqui, mas é uma outra coisa também que ele está estudando e como que essas propriedades, essas características das manchas também se propagam né, ao longo do ciclo de atividade do Sol. Ok, e como que funciona então nas outras estrelas? Bom, nas outras estrelas, obviamente, com a resolução que a gente tem dos telescópios, mesmo os telescópios mais avançados, no telescópio Hubble, Kepler, não é possível de detectar essas manchas que são muito pequenas na superfície das estrelas. Eu estou falando aqui de estrelas do tipo solar, tá? FGK. E, bom, e aí, obviamente, o que a gente está interessado são nas estrelas que têm planetas ao seu redor. Aqui só uma estatística, né? Atualmente, isso aqui pelo menos até o dia 3 de maio, né? Eram 2.111 planetas confirmados, né, na base de dados, no exoplanet.eu, e destes 1.305, ou seja, 62%, transitam a sua estrela hospedeira. Tá? E basicamente, né, os dados que eu vou estar usando aqui são dados do satélite Corot e do satélite do Kepler, né, que tem, além dessas estrelas, desses planetas, tem mais uns 4.000 candidatos aí né, a planetas. E aqui é só uma distribuição de todos eles, tá, incluindo os candidatos. E aí dá para ver aqui, esses aqui foram os primeiros a serem descobertos, né, os chamados Júpiteres quentes, tá, com a massa, né, da ordem da massa de Júpiter. Mas a grande maioria dos planetas detectados até agora, e isso se deve ao satélite Kepler, são basicamente superterras e netunianos, ou seja, planetas do tamanho de Netuno e superterras, que é um tipo de planeta que nós não temos aqui no nosso sistema solar, né? Que tem aí um raio de 2 a 10 vezes o raio da Terra. Bom, as manchas estelares, tá? O que a gente já sabe das manchas estelares? A gente imagina que as estrelas, por serem parecidas com o Sol, elas vão ter um envelope convectivo, vão ter uma rotação diferencial, que são ingredientes, né, importantes para o dínamo solar e, portanto, para o dínamo também de outras estrelas. E
E já existia, né, os métodos, né, como que é que a gente detectava, então, as manchas na superfície dessas estrelas. Existe um método chamado imageamento Doppler, que é por espectroscopia, né, as linhas sensíveis aos campos magnéticos, conforme a estrela gira, aparecem deformações na linha, e a partir dessas deformações, então, é possível inverter o sinal e fazer um mapa da superfície da estrela e ver as regiões aonde os campos magnéticos são mais intensos. Porque as manchas solares, a gente sabe que são regiões onde o campo magnético é mais intenso e, portanto, essas regiões ficam mais frias, por causa que isso atrapalha o movimento convectivo de transporte de calor que está vindo do interior do Sol, né? E também no caso de outras estrelas. Existe também um outro método que é bastante utilizado, que é o spot mapping, né, em inglês. Isso aqui é a curva de luz da estrela, tá? Isso aqui é ao longo de vários dias, tá? Aqui uns 150, quase 6 meses, meio ano. E o que vocês estão vendo aqui, essa variação aqui, isso aqui é da estrela Corro 2, o que vocês estão vendo essa variação é justamente porque a estrela tem manchas escuras na sua superfície, então conforme ela vai girando, essas manchas, né, acompanham obviamente a rotação da estrela, e às vezes tem mais manchas, às vezes tem menos manchas no hemisfério visível, então acaba formando essa modulação aqui da estrela, tá? E aqui, esse terceiro método, então, que foi o que eu propus em 2003, que é o método de estudar qualquer fenômeno que tem aqui na superfície da estrela através do trânsito planetário. Ou seja, nós vamos usar o planeta como uma ponta de prova para estudar o que tem na superfície da estrela. Por exemplo, né, aqui em cima, então, se essa estrela possui uma mancha e o planeta passa na frente dessa mancha, né, o que nós vamos ver é o seguinte, bom, vamos ignorar a mancha por enquanto, o planeta passando na frente da estrela, transitando, vai causar aqui um decréscimo no brilho da estrela, porque o planeta é opaco, né, e a estrela é brilhante. Então, tem um tanto de brilho que é subtraído, que é da ordem de mais ou menos 1 a alguns por cento com um planeta do tamanho de Júpiter e da ordem de 0,1% com um planeta do tamanho da Terra. E quando tem uma mancha aqui, o que acontece é que, então, o planeta está cobrindo uma região na superfície que não é tão brilhante quanto o resto da fotosfera. Então, aí a diminuição do brilho é menor e a gente observa isso daqui como esse calombo na curva de luz. Tá? Então, é nisso que eu estou interessado. São nessas pequenas assinaturas durante o trânsito que vou interpretar como sendo devido a manchas ou regiões escuras na superfície da estrela. E aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui são imagens, é a mesma imagem do Sol, né, com manchas verdadeiras, tá? E aqui eu simulei o trânsito de um planeta, aqui é do tamanho de Júpiter, tá? Que é o raio de Júpiter é 1/10 do raio do Sol, e aqui a Terra, vocês mal podem ver, é uma bolinha bem pequenininha aqui, tá? Na ponta aqui em cima dessa linha. E o que a gente veria então, né, no trânsito? Bom, isso aqui é uma observação, tá? Essa aqui é uma observação da estrela HD 209458, feita pelo telescópio nas Ilhas Canárias, e a gente vê um sinal bem parecido, tá? E esse planeta é um planeta Júpiter quente, tá? Então a gente vê um sinal parecido. Mas, se eu tenho um planeta do tamanho da Terra, ou seja, aqui o planeta é maior do que a mancha, tá? Então o que eu estou vendo aqui é basicamente o sinal do planeta. O que acontece se eu tenho um planeta do tipo da Terra? Bom, aí a minha ponta de prova é muito menor e eu consigo uma resolução espacial bem melhor. Tá vendo? Aqui não sei se dá para ver, mas tem primeiro uma mancha, aí depois tem a outra mancha. Não só isso, como o sinal relativo à profundidade do trânsito é muito maior. Tá? Aqui, ó, vocês podem ver que aqui nós temos uma diminuição, ó, aqui seria 1%, tá? Aqui seria 1,5%. Aqui não, olha, aqui é 9,9999, tá? Então, ou seja, aqui é como eu falei, 0,1%, tá? Mas, por enquanto, ainda não dá para fazer isso. Mesmo que os planetas terrestres do tamanho da Terra, ou um pouquinho maior, 2 vezes o raio da Terra, estejam sendo descobertos, as curvas de luz são muito ruidosas para poder fazer esse trabalho. Tá? Então, vamos ver se agora... Então, eu vou falar um pouquinho do modelo que eu aplico. Aham, funcionou.
Tá? Então, esse é basicamente o modelo. Tá? Aqui, a primeira versão do modelo foi feita com uma imagem igual a do Sol, não precisa ser uma imagem igual a do Sol. Tá? E aqui, então, seria a simulação de uma mancha. E como que o modelo funciona? O modelo usa uma imagem do Sol ou uma imagem 2D, né, sintetizada, com obscurecimento de limbo. Tá? E aí, a lei de obscurecimento de limbo depende da estrela e varia de estrela para estrela. O planeta que vocês viram passar é um disco escuro, tá? Com brilho zero. E a gente coloca esse planeta, então, calcula a órbita, né, baseada nos parâmetros, o semi-eixo, o período, a inclinação, calcula a órbita aqui, e faz com que o planeta, então, coloco o planeta aqui, somo todos os pixels, dá um ponto na minha curva de luz. Coloco o planeta em outra posição, dá o segundo ponto, somo tudo, dá o segundo ponto. E assim eu simulo uma curva de luz que depois eu vou comparar com as observações para tentar modelar os parâmetros. Eu posso modelar tanto o obscurecimento de limbo, né, ou seja, como que é a fotosfera aqui da estrela, como as propriedades das manchas, tá? E as manchas? Bom, as manchas, então, elas são descritas aqui, por exemplo, uma imagem sintetizada, né? Aqui é a HD 209458. As manchas, basicamente, são 3 parâmetros. A intensidade da mancha em relação à intensidade central da estrela, né? Que é o ponto mais brilhante, o tamanho em relação ao raio do planeta e a sua posição, latitude e longitude, tá? No caso que eu considero que, bom, obviamente a única região da estrela que eu vou ter informação é essa faixa aqui que é coberta pelo trânsito. Eu não tenho absolutamente nenhuma informação do que está acontecendo em outras regiões da estrela. Então, se eu suponho que a órbita do planeta é coplanar ao equador da estrela, o que eu vou ter? Eu vou ter uma latitude fixa, mas eu consigo saber aonde estão as manchas, né, a sua longitude. Existe uma relação bem simples entre o tempo que eu observo no trânsito, né, daquele calombo e a longitude da mancha. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, um ajuste de uma curva de luz do Kepler, tá? Kepler da estrela Kepler 17, que é uma estrela bastante ativa. Né? Então, esses cruzes aqui, né, esses pontos pretos, são os dados. A linha pontilhada azul é o modelo de uma estrela sem mancha nenhuma. E aí eu subtraio, então, os dados desse modelo, eu obtenho isso aqui, que são os resíduos. Então, vocês podem ver que aqui, durante o trânsito, eu tenho 3 picos. Então, a minha suposição aqui é que eu tenho 3 manchas na superfície da estrela. Aí eu rodo meu modelo, faço um ajuste lá, uma minimização por Q quadrado, e eu obtenho, então, essas 3 manchas, né? E aqui, então, seria a foto da estrela, né? Vamos dizer assim, a imagem da estrela, durante esse trânsito, né, do melhor ajuste. Aí eu faço isso para, por exemplo, já foram estudadas todas essas estrelas aqui, né, Corot 2, 4, 5, 6, 8, 18, e 2 estrelas Kepler por enquanto, a 17 e a 63. São estrelas, como eu falei, são todas FGK, com massas próximas à do Sol. Os períodos de rotação variam, tá? O mais longo aqui de 26 até a 4,5 aqui da Corot 2. A idade também varia, né, desde 0,1, ou seja, 100 milhões de ou 130 milhões de anos, até mais ou menos 8 bilhões de anos. É claro que esses dados aqui têm uma incerteza muito grande, né? E são dados que eu tirei da literatura. E aqui os seus planetas, tá? Então, são todos mais ou menos planetas gigantes, tá? Gasosos. Em órbitas, tá aqui as órbitas em raios estelares, muito próximo da estrela, tá? Desde 6, ou 5 até aqui, né? Até o máximo aqui, um pouco menos de 20 raios da estrela, ou seja, estão bem próximos. E aqui aquela latitude projetada do trânsito da estrela. Tá? Okay. Bom, e o período orbital, o período orbital varia também. Alguns são menores que o período da estrela, outros são maiores que o período de rotação. Esse aqui é o período de rotação da estrela. Só para comparação, né, o nosso Sol tem um período de rotação médio aí da ordem de 27 dias, tá? Um mês. Aqui são histogramas, né, do contraste, ou seja, da intensidade versus o raio. Tá? Então, aqui das várias estrelas, essa última aqui é a Kepler 17. Tá? Isso aqui só para mostrar que existe uma relação entre tamanho e intensidade.
a partir da intensidade que eu meço, né, que eu tiro do modelo, né, do ajuste do modelo, eu consigo tirar a temperatura da mancha, se eu fizer a suposição que tanto a fotosfera da estrela quanto a mancha estão irradiando como um corpo negro. Tá? Então, aí eu consigo, né, para uma dada temperatura efetiva da superfície da estrela, eu consigo transformar, isso aqui seria o histograma, né, de intensidade, por exemplo, para a estrela Corro 2, em temperaturas. E eu obtenho esse intervalo aqui de temperaturas, que vocês podem ver que são um pouquinho, essas manchas na estrela Corro 2, né? Então, aqui talvez um pouquinho do lado mais quente das manchas solares. Ok, e aí de tudo isso, de todos esses modelos, o que é que dá para tirar, né? Então, dá para tirar um raio médio das manchas, tá? E aqui na última coluna aqui está o Sol para comparação, então essas manchas são todas maiores do que o Sol, tá? Da ordem de 4 a 7 vezes o tamanho das manchas solares, o que tudo bem, porque provavelmente a gente não está vendo aquelas manchas isoladas, a gente está vendo uma região ativa, ou seja, um grupo de manchas, então é de se esperar mesmo que elas sejam maiores. A cobertura superficial também, no Sol é menos de 1, né? A gente vê isso daqui, obviamente isso também é um viés de como que eu escolho as estrelas. É claro que eu só vou poder fazer esse modelo em estrelas com manchas, né? Ou seja, estrelas ativas. Então, o Sol, nesse caso aqui, seria muito difícil de eu fazer um ajuste, de eu aplicar esse meu modelo para o Sol, porque o Sol tem poucas manchas pequenas, ou seja, já é uma estrela na meia-idade, não é tão ativa. A atividade decresce conforme a estrela vai envelhecendo, tá? Conforme a idade da estrela. Aqui, então, as temperaturas médias das manchas, temperatura efetiva da estrela, e aí se eu divido a temperatura média das manchas, da distribuição, pela temperatura efetiva, eu vejo que eu obtenho um número mais ou menos constante, né? Isso daqui na forma de gráfico dá isso daqui. É claro que tem as barras de erro grande, mas o que a gente nota é que estrelas mais quentes têm manchas também mais quentes no geral. A rotação. O que a gente pode fazer em relação à rotação? Bom, lá no século, né, 17, quando Galileu e os seus colegas, né, fizeram as primeiras observações solares usando o telescópio, né, apesar de a gente já ter registro de manchas desde os chineses, né, desde a época antes de Cristo, mas basicamente o que eles detectaram então foram as manchas, e acompanhando então a posição dessas manchas ao longo dos dias, eles notaram duas coisas. Eles notaram, então, conseguiram medir a rotação do Sol, tá? Em torno de um mês, e também perceberam que o Sol girava mais rápido no Equador do que nas regiões de mais alta latitude. Então, essa é a chamada rotação diferencial. Isso aí foi descoberto que o Sol não tinha uma rotação como de um corpo rígido. Tá? Então, por exemplo, aqui, como que é que eu consigo medir essa rotação? Então, primeiro vamos fazer a simulação no Sol, para ver o que dá, e depois a gente aplica para as outras estrelas. Então, aqui está a imagem, aqui são duas fotos do Sol, tá? Em 26 de abril e 29 de abril, ou seja, separadas por 3 dias, e vocês, então, vejam que essa mancha aqui, 3 dias depois, foi parar ali, ou seja, a longitude dela mudou. Esses daqui é da simulação de um Júpiter quente passando na frente, aqui nesse trânsito, aqui nessa linha. Então, eu tenho as duas curvas, né? A preta do dia 26 e a vermelha do dia 29. E aquilo que eu tinha falado, que aqui, né, isso aqui está em fase, mas o que a gente vê é que a posição da mancha muda, né? Se eu subtraio uma da outra, eu obtenho esse tipo de curva. Então, pela essa diferença de fase ou diferença de tempo, eu consigo determinar quantos graus de longitude foram, né, que a mancha se moveu porque o Sol girou, né, em 3 dias, e eu calculo e tiro um período muito próximo ao período do Sol. Então, tá. Então, aqui funciona. Ok, como é que eu vou fazer isso para estrelas, então? Como é que eu vou saber? Porque no caso do Sol é fácil, eu tenho a imagem, eu sei que essa mancha aqui era essa daqui, tá? No caso do modelo, como é que eu tenho? Primeiro que eu não tenho uma observação contínua do Sol, né? O que eu tenho, eu só consigo observar, contínua da estrela. Eu só consigo observar a estrela quando o planeta passa na frente, ou seja, então eu tenho um tempo de amostragem aí que é igual ao período do planeta, ou seja, é uma... né, são observações estroboscópicas, por assim dizer. Então, como é que eu faço? Não só isso, como é que eu vou saber que a mancha é a mesma que eu já tinha visto num trânsito anterior? Primeiro, eu tenho que observar a estrela durante vários trânsitos, e eu ainda tenho que saber
qual mancha é qual para poder fazer essa conta. Bom, não dá para fazer individualmente, então eu vou fazer no conjunto. Então, antes de aplicar os dados para uma estrela de verdade, o que eu fiz? Fiz uma simulação, tá? Então, peguei dados aqui parecidos com uma das estrelas, que é a Corro 6, coloquei 4 manchas nessa superfície, distribuí as manchas na superfície da estrela. Essas manchas têm tamanhos e intensidades diferentes, tá? Essa daqui, por exemplo, é esta, que é esta, que é esta, tá bem? O período orbital do planeta é esse aqui, o período de rotação média da estrela, que dá para medir, né, por aquela curva de luz, né, tem oscilações, então eu consigo fazer uma transformada de Fourier ali e ver qual que é o período dominante. E aí eu coloquei, falei, tá, só que como a estrela tem rotação diferente, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso usar esse período? Porque eu sei que estrelas têm rotação diferencial. Então, eu sei que o período que eu estou medindo é um período médio, que varia. Então, mas eu quero saber o período aqui na faixa, na latitude do trânsito. Então, como é que eu faço? Bom, eu fiz essa simulação, 12 trânsitos, essa estrela com esses parâmetros, 4 manchas, e obtive essas curvas de luz aqui. Tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, por uma mesma mancha, eu consigo acompanhar esse deslocamento da mancha aqui ao longo dos trânsitos. E as outras, né? Isso aqui é uma outra mancha, essa daqui é uma outra. Ok, e aí o que eu faço então? Bom, aí o que eu fiz foi o seguinte, então, esse aqui não é da simulação, essa é uma outra que eu tinha, tá? Tem 6 manchas aqui. Mas, enfim, eu corto essa faixa aqui, que é a faixa que é encoberta pelo planeta durante o trânsito, e vou colocando aqui, vou empilhando. Então, esse é o primeiro trânsito, esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim por diante até o 12º trânsito, tá? E aí, a primeira coisa quando eu coloco, né, eu coloco assim, na verdade, é aquilo que eu falei, eu estou amostrando a superfície da estrela com esse período aqui, que é o período orbital em dias, tá? E outra coisa também que dá para fazer é você soma todas as intensidades aqui, né, sendo 0 onde não tem mancha, e aí fazendo a conta aqui para a mancha, ou seja, um déficit de fluxo, e obtém esse tipo de função aqui pela longitude, tá? Então, isso aqui seria a soma. Então, onde tem mais mancha, a mancha mais escura e maior, eu tenho picos maiores. E aí, então, tá aqui. Bom, o que eu faço? Bom, esse sistema, esse aqui que eu estou vendo, eu estou vendo aqui da Terra. Então, ou seja, eu não estou num sistema de coordenadas diferentes que está girando com a estrela, que é o que eu preciso saber. Porque para eu saber que é a mesma mancha, ela tem que estar na mesma longitude. No Sol, o Sol gira, mas as longitudes, né, obviamente, giram junto. Então, como é que eu descubro isso? Bom, existe aqui essa relação aqui entre a longitude que eu meço aqui na Terra com a longitude que eu mediria se eu colocar um sistema de coordenadas que está girando junto com a estrela, tá? Onde isso aqui é o período orbital, esse aqui é o número do trânsito, né? Porque eu só estou mostrando em valores inteiros do período orbital, e na verdade o que eu tenho que fazer então é variar o valor do período de rotação da estrela e ver quando que é que eu vou ter as manchinhas alinhadas verticalmente. Então, por exemplo, eu começo com um período menor, né, do que o período médio e vou aumentando, tá? Então, vocês vão vendo que as manchas, conforme eu vou chegando perto do período que eu coloquei, né, esse aqui foi o período que é a minha simulação, que eu coloquei como período naquela faixa, ou seja, aí elas ficam todas alinhadas. Fala assim, agora sim, eu estou vendo a mesma mancha num trânsito posterior, tá? E eu vou voltar esse filminho, né, e eu quero que vocês reparem o que acontece com esse gráfico aqui embaixo. Tá? Vocês conseguem notar, então, que o gráfico vai ficando cada vez, né, aqui as curvas vão ficando cada vez mais definidas, tá? E tem um jeito matemático de eu determinar quando que essas curvas ficam bem mais, né, ao invés de ficar tudo espalhado aqui, obviamente, porque as manchas não estão mais em todas as longitudes, mas estão aqui numa só, né? Então, como é que eu descubro isso? Tem uma função matemática que eu consigo fazer, que é a função de autocorrelação, tá? Não sei se vocês já viram isso em matemática, em cálculo, mas depois vocês vão ver. Tá? Eu posso calcular a função de autocorrelação, e essa função de autocorrelação, na verdade, vai me dizer quando que essa função ela está mais espalhada ou mais concentrada em certos pontos. E aí eu só calculo aqui a meia largura dessas funções de autocorrelação, né? Esse gráfico aqui representa
Obviamente eu não fiz, aqui só estou mostrando 4 funções, eu fiz muito mais, eu variei o período a cada centésimo de dias, né? E aí eu calculo aqui onde que é mínimo e pronto. Esse é o período que é igual àquele período, esse aqui, tá? 603. Então, o que eu vou fazer, então, para todas as minhas estrelas é isso. Eu vou calcular vou fazer várias simulações com diferentes períodos de rotação da estrela, vou calcular a função de autocorrelação e vou escolher aquela que é mais concentrada, onde esse déficit de fluxo é mais concentrado. E aí, assim, eu calculo o período de rotação na latitude do trânsito. Ok. Rotação diferencial. Isso aqui é um diagrama mostrando como que é a rotação diferencial do Sol. O Sol, ele tem aqui até 30% do Sol ele gira de forma diferencial, assim como a sua superfície, e aqui daqui para dentro, né, pelo menos aqui na camada convectiva, ele gira de uma forma como um corpo rígido. Mas o que a gente está vendo aqui é na superfície, que tem uma rotação da ordem de 24, 25 dias próximo do Equador, e um período de rotação aqui de 35 dias. Ok. Então, aí, rotação diferencial, o Yuri que está lá atrás. Tá? Existem 3 formas de medir a rotação diferencial. Primeiro, usando o que eu falei até agora dessas órbitas coplanares, ou seja, a órbita do planeta é paralela à órbita ao Equador. Então, eu só vou conseguir medir esse período numa única latitude. Existe o caso, como a da Kepler 63, em que o planeta cruza várias latitudes, ou seja, a órbita é inclinada, esse planeta está numa órbita quase polar, tá? Ele não está girando no equador da estrela, ele está girando assim. Então, aí tudo bem, aqui é uma coisa, né, que nos facilita, porque ele vai, né, cobre várias latitudes da estrela. E um outro método, esse aqui foi o mestrado do Yuri, e o método aqui que ele está trabalhando agora no doutorado é justamente esse aqui, a Kepler 11, que são 6 planetas que transitam, tá? Então, se eu detecto o trânsito de vários planetas, eles estão cobrindo também diferentes faixas de latitude da estrela, tá? Porque a rotação diferencial é isso, eu vou medir o período da estrela em diferentes latitudes. Ok, então no caso da órbita coplanar, como eu tenho um ponto só, tá? Eu só tenho uma medida, né? Aqui, por exemplo, no caso da Corro 2, uma latitude de trânsito e um período medido por aquele método que eu acabei de falar, da função de autocorrelação, mais estreita, enfim. E como é que eu faço? Bom, eu tenho que fazer alguma suposição. Então, a suposição que eu faço é que essa estrela tem um perfil de rotação parecido com o Sol, tá? Olha eu voltando lá de novo para o Sol, que é o que eu conheço bem, tá? Ou que a gente conhece bem. E esse aqui, então, é a função, isso aqui é a frequência angular, né, de como o Sol gira, em função da latitude, que é essa curva aqui, ó, essa curva tracejada, tá? Aqui está a latitude, aqui estão os períodos do Sol, tá vendo? Algo de 24 até mais ou menos 32, tá? Bom, e o período, então, tem essa relação com a velocidade angular. E o que eu tenho são 2 medidas, então eu preciso de uma segunda, desculpa, eu tenho uma medida só, então o que eu tenho que pegar é uma outra medida. A medida que eu tenho é o período de rotação média, tá? O período médio. Então, essa aqui é a expressão se eu faço, né, integro em todas as latitudes. E aqui, então, é quanto que é o período que eu medi, né, quer dizer, eu converto para velocidade angular, naquela dada latitude. Então, eu tenho 2 equações, 2 incógnitas que são A e B, né? E eu calculo, então, na verdade, o B é o delta ômega, tá? O A é a velocidade do equador. E aí, então, eu faço o ajuste e obtenho esse valor aqui. Então, eu até sei quanto que a estrela gira no equador, mas essa é a minha suposição, tá? Esse é o meu modelo. E aqui eu fiz, né? É possível fazer isso para todas as estrelas, né? Obviamente, a Kepler 63 é diferente, eu vou falar dela daqui a pouco. Né? Aqui estão os valores do Sol, né? E aqui, então, estão os valores de rotação diferencial relativa, e o período equatorial. E uma coisa interessante que a gente nota é que se a gente compara o período de rotação, período orbital, não está aqui? Isso aqui é a rotação, tá? Não tá. O período orbital do planeta com esse período equatorial da estrela que eu tirei do modelo, eu tenho valores aproximados, tá? Ou seja, múltiplos, né? Assim, um do outro. Tá?
E esses valores, realmente, se eu uso o período equatorial, eles ficam mais próximos dessas relações do que se eu usar, por exemplo, o período médio. Se eu plotar aqui agora, graficar rotação diferencial em função da idade, uma coisa que dá para notar é que parece que tem uma correlação, principalmente aqui na rotação diferencial relativa, ou seja, estrelas mais velhas possuem uma rotação diferencial relativa mais forte, mais pronunciada do que estrelas mais jovens. E aí, como é que a gente faz no caso dessa Kepler 63 que está inclinada, tá? Eu só virei aqui, o planeta está passando aqui, o eixo de rotação da estrela está bem aqui, né? Ou seja, é uma estrela jovem, tá? 200 milhões de anos, o planeta em órbita polar, e ele cruza várias latitudes da estrela, né? Mais ou menos de 10 a 80 graus. E aí, como eu já falei, a possibilidade de medir essa rotação diferencial em várias latitudes. Aqui está aquele mapa da estrela, e só que o que eu faço agora é o seguinte, isso aqui é com tudo. Falei, não, só me interessa agora, então, eu vou pegar faixas de 5 em 5 graus de latitude e vou fazer aquele cálculo. Ó, isso aqui é a função, a largura daquela função de autocorrelação e aqui o mapa correspondente, né, que tem aqui alguns pontinhos. Tá. E eu faço esse cálculo para todas as latitudes que eu tenho, obtenho essas estrelinhas aqui, né, esses são os pontos para cada faixa de 5 graus de latitude, né, do trânsito. E aí, então, de novo, isso aqui parece que vai né, ajustar. Eu pego a mesma função de rotação diferencial do Sol e faço esse ajuste a esses pontos aqui. Tem esses dois pontos que não estão muito, né, dentro da curva, mas o resto eu consigo obter, então, esses valores para equação, para a rotação, né? Então, esse daqui é a rotação do Equador e essa aqui é a rotação diferencial, tá? Outra coisa também que dá para tentar fazer, né? E aqui eu peço um pouquinho, como é que fala? Boa vontade de vocês, porque agora que eu estou chegando naquele limite bem pantanoso, onde eu não sei direito como que, né, se essas coisas valem ou não. Mas enfim, então, isso aqui são suposições. Isso aqui, o que é isso aqui? Opa, esse aqui é o famoso diagrama de borboleta das manchas na superfície do Sol. Então, ao longo dos anos, aqui é a latitude, e o que vocês estão vendo aqui é que no começo, né, eu vou falar isso daqui a pouco do ciclo, o Sol possui um ciclo de atividade de 11 anos, e onde as manchas aparecem e desaparecem em maior intensidade, e aqui então no período de mínimo, as manchas começam a aparecer em altas latitudes, desaparecem, a próxima mancha ela vai aparecer mais próxima do Equador, até que chega aqui num período de máxima atividade solar e eu tenho as manchas bem concentradas próximas ao Equador. Então, esse é o chamado, e isso vale, obviamente, né? Aqui está o hemisfério norte do Sol e o hemisfério sul. E o que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa, já que a gente tem a posição, né, das manchas nas latitudes, né? Ou seja, aqui de menos 80, na verdade, a gente só modelou de 30 até 80 graus. Aqui, então, esse seria o equivalente, vamos concentrar só no hemisfério sul aqui do Sol, né? Isso aqui seria equivalente a isso. Bom, não está aparecendo, né? Primeira coisa que a gente nota, que as manchas, elas praticamente, você não tem mancha acima de 40, 50 graus no Sol. E aqui não. Aqui você tem uma alta concentração de manchas nos polos da estrela. Então, se eu esquecer aqui o polo, né, da estrela e só me concentrar nisso, agora sim, agora vocês vão ter que ter boa vontade comigo, tá? Talvez eu esteja vendo aqui, deixa eu botar, 3 ciclos, ou seja, 3 diagramas da borboleta aqui, tá? Talvez, quem sabe a gente consegue convencer o referi, né, de que isso é verdade. Tá, ok? Mas, ou seja, eu aqui, antes assim, essa técnica pode ser aplicada, tá? Pode ser que esses resultados não sejam tão, assim, não estejam afirmando tanto isso, mas é uma coisa que pode ser feita, quem sabe com outros dados, quem sabe com satélite 4. E ciclos magnéticos. Então, aqui está a minha aluna de mestrado, a Raíssa. Isso aqui são os últimos 3, aliás, os ciclos do Sol, nós estamos aqui mais ou menos hoje, né? No ciclo 24, vocês podem ver até que a intensidade do ciclo do Sol vem caindo, né? Mas, enfim, será que dá? E isso aqui o que é? Isso aqui é número de manchas, isso é contagem do número de manchas na superfície do Sol. Será que dá para fazer, já que eu estou modelando mancha, estou detectando mancha, será que eu consigo fazer também isso?
um diagrama das manchas, do número de manchas ao longo dos anos? Isso aqui, só que olha aqui, o que nós temos aqui é um período de 35 anos, tá? Obviamente a gente não tem, né, não com esse método dos trânsitos, a gente não tem, o máximo que a gente tem de curva, né, de série temporal, é do satélite Kepler de 4 anos. Então, nós vamos ver o que dá para fazer com esses dados de 4 anos. Então, ou seja, qualquer ciclo que nós formos inferir, vão ter que ser bem menores do que 4 anos. Tá? E como é que eu faço, então, essa análise? Tem várias maneiras, eu posso contar as manchas, fazer toda, para Kepler 17, para Kepler 63. Essa é uma forma também. Mas como bate com esse outro método e esse é mais simples, eu vou apresentar só esse aqui. Então, aqui estão os dados. O modelo vermelho é o modelo de uma estrela sem manchas, subtrai. Então, essa parte aqui, eu estou considerando, bom, essa aqui é a parte de atividade da estrela. Tá? Esses picos aqui que estão acima do nível 0, são devido às manchas. Então, eu integro a área embaixo dessa curva, ou seja, quanto maior a área, maior a atividade. E ploto isso aqui. Tá? Então, isso aqui é no tempo, isso daqui. E aí, o que eu faço? Faço um tipo aqui, um Lomscargo, um Fourier, e observei esse pico aqui, tá ok? E aí, então, esse pico me dá um período que eu vou interpretar. Então, esse aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a rotação da estrela, tá? Em torno de 12 dias. E esse pico aqui, então, é o meu ciclo magnético, tá? Eu estou vendo uma coisa que talvez, né, se vocês concordarem comigo, está fazendo assim. Aqui para Kepler 63, tá? Aqui, como eu falei, tem 2 tipos de fazer, mas é a mesma coisa, tá aqui, ó, 1, 2, 3, o período aqui, né? O Lomscargo aqui, né? O espectro de potência, então esse período aqui, em torno de 1,3 anos. Tá? E eu posso até... E o que é isso aqui? Isso aqui é um desses gráficos onde se plota todo tipo de estrela, tá? Para ver se tem uma relação entre o período do ciclo e o período de rotação da estrela. Então, e aqui estão essas 2 estrelas, a Kepler 17 e a Kepler 63. E um artigo, né, da Bonvitense, ela diz que existem 2 ramos, o ramo das estrelas ativas e das estrelas inativas. E o Sol está aqui, ó, em período de mínimo e período de máximo, né? Ou seja, o Sol está no ramo das inativas. Então, a gente teria aqui a Kepler 63 claramente no ramo das ativas, a Kepler 17 está aqui. Ela claramente é uma estrela ativa. Então, o que a gente acha é o que a gente está medindo, na verdade, não é o período principal do ciclo, mas o que é chamado de período de curtos, ciclos curtos, que existem várias outras estrelas que foram observadas, né, pela modulação fotométrica durante vários anos, e nota-se que isso aqui é para uma mesma estrela, né, tem períodos mais curtos e períodos... desculpa, isso aqui não é mínimo e máximo, não, gente. Isso aqui é o período quase bianual do Sol, e aqui o período de 11 anos, tá? Desculpa. Então, ou seja, provavelmente o que a gente está medindo é isso aqui, e a Kepler 17 deve ter um outro período aqui, um ciclo em torno de 10 anos. É que, obviamente, com os dados, a gente não vai conseguir medir isso daí. Tá ok? Então, para resumir, que eu acho que já deu a minha meia hora, tá? Então, Nossa, já deu bem mais. Ok, então, para resumir, o que dá para fazer aplicando esse modelo, né? Tem as propriedades das manchas, ou seja, tamanhos entre 4 e 7 vezes das manchas, né, das manchas solares. Essas são as estrelas mais frias, têm manchas mais frias. A rotação diferencial parece aumentar com a idade da estrela. A rotação que a gente viu até agora é tudo do tipo solar. Os modelos indicam que as estrelas que vão ter anti-rotação solar são estrelas mais velhas. E aqui nós estamos vendo sempre estrelas ou da idade do Sol ou um pouco mais jovens, né? Aqui a Kepler 63, uma estrela jovem, tem várias manchas nos polos, e aqui é possível, então, se houver um acompanhamento, né, durante vários anos da estrela, tentar detectar ciclos magnéticos. Então, esse aqui é da Kepler. Esse aqui, gente, é aquilo que você faz assim à mão, tá? No PowerPoint. Isso aqui não é ajuste nenhum, isso aqui é só para guiar o olho. E uma coisa que eu não falei, qual que é a importância desse trabalho, né? A importância desse trabalho é justamente, a gente sabe que no Sol, né, as manchas
são indicadores da ação de um dínamo que está acontecendo ali abaixo, né, entre a camada convectiva e a radiativa. E o dínamo solar é que gera todo o campo magnético solar. Então, se eu sei a posição aonde as manchas aparecem, se eu sei a duração do ciclo, a intensidade do campo magnético das manchas e tudo mais, eu consigo saber o que está acontecendo lá no interior das estrelas, tá? Então, tudo isso daqui, essa caracterização toda é para poder entender qual que é o mecanismo de dínamo magnético nas outras estrelas. E não só isso, como ver, como eu estou com estrelas de diferentes massas ou diferentes tipos espectrais, também ver como que esse dínamo varia com idade, com massa, tá? Ou a temperatura efetiva. E aqui, então, só para concluir, né, aplicando esse modelo Eclipse, eu consigo dizer todos esses parâmetros das manchas, né, para justamente poder entender melhor o dínamo solar. Aqui estão algumas referências, né, de trabalhos que eu e meus alunos têm feito. Obrigada, gente. Aí, quem quiser, o código Eclipse está disponível, né? Aqui está o meu. Uma só. Uhum. Pois é, um novo mínimo de Maunder ou alguma coisa assim, né? Para quem não sabe, o mínimo de Maunder foi uma época, um período pelo qual o Sol passou durante uns 70 anos no século XVII, em que basicamente não tinha nenhuma mancha no Sol, né? E o que aconteceu aqui na Terra foi que a temperatura caiu, né? A temperatura média e tudo. Mas, na verdade, as previsões do ciclo solar são ainda... desculpa, estou do lado errado. São ainda muito incertas, né? Tanto é que quando começou, o que aconteceu aqui nesse último mínimo, é que tá vendo, geralmente os mínimos vêm até aqui e já começam a subir. Esse aqui, esse prolongou por 1 ou 2 anos a mais do que era esperado. E aí vieram todo tipo de previsão. Tinha gente que previa que o máximo ia ser muito alto, outros que previam que não ia ter ciclo. Então, eu acho que ainda está muito incerto para poder dizer o que vai acontecer. Mas o que a gente está vendo aqui, eu não tenho da série inteira, né, de 4 séculos, que existe, né, mas esse decaimento aqui. O que é bom para o aquecimento global. O Sol ficando menos ativo, o brilho do Sol é menor, né, o fluxo solar que chega aqui na Terra é um pouquinho menor, e isso então dá uma contrabalanceada aí na